Vamos lá então, pessoal, conversar um pouquinho a respeito de Bohemian Rhapsody, que estreia essa semana nos cinemas. Eu assisti há cerca de 2 dias atrás em uma cabine de imprensa e eu confesso para vocês que era um filme que eu estava muito curioso para assistir. Mesmo porque eu sou fã de Queen desde sempre, era um colecionador dos vinis na década de 80 e tenho inclusive algumas dicas para dar para vocês ao longo do vídeo todo aí, de especiais que eu gravei do Queen lá no meu outro canal, no Fato Notícias. E desde já eu tenho que dizer para vocês que eu vou dar alguns detalhes do filme durante o vídeo que a gente não, acredito eu, não pode chamar de spoiler, afinal de contas todo mundo já sabe qual é a história do Fred Mercury, né? Todo mundo já sabe que ele contraiu AIDS, todo mundo já sabe quais foram os discos do Queen que foram gravados, todo mundo sabe dos relacionamentos complicados do Fred Mercury. Então eu acredito que a partir do momento que eu for citando alguns detalhes aqui, isso não vai chegar a ser spoiler propriamente dito. E também adianto para vocês o seguinte, que o filme tem muitos problemas. Tem muitos problemas de verdade. E me decepcionou, não ao ponto de eu chegar aqui e dizer para vocês que o filme é ruim. Mas não é aquilo que eu esperava e vocês vão saber a partir de agora. Bom, tudo começa em 1970, já mostrando o Fred Mercury com 18 anos, quando ele trabalhava no aeroporto de Heathrow, em Londres. Para quem não sabe, ele foi carregador de malas, trabalhava ali nesse sistema de transporte ali do aeroporto e desde muito jovem já começou a trabalhar ali. Vindo de uma família de indianos que teve que deixar a Índia para ir para Londres. Isso aí também não é spoiler, né? Como eu disse ainda há pouco, acredito que muita gente que já conhece a história dele sabe como se funciona. Mas esse é o ponto de partida do filme, até que um dia, em um concerto da universidade, ele acaba conhecendo Roger Taylor e Brian May, baterista e guitarrista, os primeiros componentes do The Smile. A partir desse momento, vai mostrar de uma maneira bem sucinta, bem prática e rápida como o Fred Mercury acabou entrando pro The Smile como vocalista e a partir ali tudo começa a acontecer pro Queen. Me agradou muito no começo, pois a dramaticidade dos fatos, além dela ser bem sucinta, e é tipo assim, vamos direto ao que interessa, já começa a passar uma versão assim meio cômica dos caras. E eu vou dizer daqui a pouco para vocês o porquê que isso aconteceu, sabe? Parece meio assim que estavam desenhando um Fred Mercury pro desenho dos Simpsons. Sabe quando os Simpsons colocam aqueles personagens para serem engraçados lá, que eles pegam um cara famoso e colocam lá, acho que até o Fred Mercury mesmo eles já fizeram aí dentro do seriado, dos desenhos. Então é mais ou menos isso para vocês terem ideia como que começa de fato a história e ela vai se perdurar mais ou menos nesse ritmo também. Tudo vai muito bem até o momento que é mostrado a gravação do segundo álbum do Queen, aí no caso aí com Bohemian Rhapsody. Até aí tá tudo ok, tá tudo redondo dentro da história da banda, até o momento que eu acredito que foi propositadamente, conhecendo o diretor, que é o Bryan Singer, do jeito que eu já acompanho seus filmes, ele faz ali uma verdadeira salada dentro da cronologia da história do Queen. Ou seja, ele pega, por exemplo, uma apresentação que aconteceu no Brasil do Queen, em 1981, 1980, 81, e ele já passa para 1978, mostrando que o Queen se apresentou no Rio de Janeiro. O Queen não se apresentou no Rio de Janeiro. O Queen se apresentou em São Paulo em 81, porque o estádio do Maracanã foi vetado pela segurança da banda, que acreditava que naquele momento, para se fazer um show no Brasil, depois que o Queen se apresentou no Monumental de Núñez, na Argentina,
em Buenos Aires, entendia-se que o Maracanã não tinha a estrutura e a segurança adequada para os equipamentos que a banda traria. Então isso foi feito em São Paulo. Bryan Singer ele atropela completamente e já passa isso como se fosse para 1978. E o que é pior de tudo, ele pega o que aconteceu em 1978, por exemplo, a gravação do álbum News of the World, que foi feita em 77, e ele passa para 1982. Então, ele começa a fazer ali, acredito que foi propositadamente, pois o Bryan Singer, ele tem essa mania, já visto que vocês acompanham em X-Men, de dar uma visão do que ele acha que é. Não do jeito que tem que ser feito, não, ele não gosta, ele é meio rebelde justamente dessa parte. Você pegar lá X-Men, que ele dirigiu aí, quase todos os filmes desde lá do início, ele não quer fazer o que está lá no quadrinho, né? Inclusive até o próprio Wolverine sem uniforme, ele não quer. Ele quer fazer do jeito dele, é assim. E isso ele acabou fazendo também com o Queen. Aí eu, por exemplo, que sempre acompanhei a banda e sou fã, e conheço qual é a ordem cronológica dos fatos, eu me senti perdido dentro do filme. E dentro desses fatos, talvez também essa questão que eu disse, que nós vemos um Fred Mercury bem caricato dentro da história, embora a atuação do Rami Malek, que foi o ator que fez o Fred Mercury, é verdadeiramente interessante, ok? Mas juntando com a história, eu acredito que teve essa impressão meio caricata, porque quando assinaram para fazer o filme, o Roger Taylor, que era o baterista do Queen, é ainda, né, afinal de contas eles se apresentam, e o Brian May impuseram condições. As condições é que eles iriam aprovar o roteiro e participar de algumas gravações do filme, tá? Então aí você já começa a analisar. Eu analisei da seguinte forma, foi a impressão que eu tive. Os caras já são coroas, já estão aí perto dos seus 70 anos, já tem neto, já tem filho. Então, puxa vida, que né, nossos netos né, vão pensar se a gente passar uma visão mais pesada da banda, principalmente em consideração ao Fred Mercury, que já faleceu. Então, vamos botar uma coisa assim mais leve do Queen, vamos botar um Queen mais light, principalmente com piadinhas, sabe? Umas piadinhas, sabe, que você vê no programa do Silvio Santos de domingo, que você vai encontrar ali no meio do recheio da coisa toda que eles colocam, uma coisa bem de tiozão mesmo, sabe? Para parecer que eles eram uns caras engraçados, né? E isso acaba afetando principalmente a questão da personalidade do Fred Mercury no filme. Embora mostre os problemas que o Fred Mercury teve, principalmente no tocante de assumir a homossexualidade, principalmente no tocante que ele teve com as drogas, mas é de uma maneira assim bem, sabe, tipo, pessoal, ele, eu sou homossexual, eu não tenho coragem de assumir, sabe, tipo, o Fred Mercury de verdade, ele vai muito mais além disso, tá? Quem acompanhou na época sabia dos problemas que ele tinha com a imprensa, embora até um trechinho do filme que mostra essa questão. Ele era um cara muito mais insano, era um cara muito mais pirado, era um cara que fazia loucuras, assim, era um cara elétrico, né? Não só extravagante, como o filme mostra e tenta a proposta. E isso foi uma pena, porque o que eu acredito que acabou acontecendo, como dizer depois para vocês, juntou essa questão dos caras tiozões já não querer mostrar a verdadeira identidade dos podres das coisas com a visão egoísta do Bryan Singer em fazer a montagem do filme. Né? Então, por um lado, os integrantes do Queen vieram e falaram assim, olha, pega leve aí. E também a gente não quer mostrar quando o cara morreu, porque todo mundo já sabe, tá na sinopse, isso não é spoiler, ok? Que o filme acaba em 1985 durante a apresentação do Live Aid. Tá? Eles falaram, a gente não quer mostrar o Fred Mercury no final da vida, ele morrendo. Até aí, até respeito, tá? Nada, nenhum problema. Mas aí você já percebe que eles que deram as cartas. E daí caiu na mão de um diretor que, na minha opinião, ele é egoísta, ele sempre gosta de dar a visão dele para os fatos dos filmes que ele vai dirigir. E eu acredito que enquanto um filme autobiográfico, que é quase isso, na verdade, Bohemian Rhapsody, esse tipo de coisa não funciona. É a mesma coisa que você querer, na minha opinião, tipo, reescrever a história da humanidade do seu jeito, certo? Mas o filme não são só esses problemas. Como eu disse do outro lado, na minha opinião, a atuação do Rami Malek salva, tá?
principalmente para aquele público que não é um cara chato e tão exigente como eu, por exemplo, tá? Que não conhece muito bem a história do Queen, vai lá simplesmente para se divertir, para ver o outro lado mais alegre, digamos assim, desse Freddie Mercury que é nos apresentado. Enquanto a isso, o filme funciona. Mas, quando chega na apresentação do Live Aid, o que eles fazem exatamente para dar uma distraída em todos esses problemas que o filme tem? Eles colocam simplesmente a apresentação do show inteiro. Ou seja, se você já viu aqui, se você não viu, a apresentação do Queen do Live Aid, tem aqui no YouTube para vocês colocarem aí, exatamente todas as músicas, que eu acho que são 4 músicas, né, que o Fred tocou lá, né, começa com a própria Bohemian Rhapsody, depois tem Radio Gaga, depois tem Hammer the Fall, a própria We Are the Champions. É legal, é um momento que estoura no filme. Por quê? Você começa a perceber que eles conseguiram ser fiéis à recriação do concerto. E a apresentação do Rami Malek é igualmente interessante durante a apresentação desse concerto. Mas o que acontece? Tem mais ou menos 15 a 20 minutos. E é durante esse período que eles fazem uma rechaçada, né? Eles dão aquela impressão de superprodução que é para disfarçar todos esses problemas que o filme apresenta lá atrás. Então, se você assistiu o filme e você gosta de Queen e souber da história, você vai se sentir meio perdido. Agora vai uma dica, hein? Se você não conhece ainda a trajetória do Queen, com a cronologia dos fatos certo, com a gravação de todos os álbuns na sequência certa e um pouco mais sobre o que não foi contado nesse filme, eu tenho lá na minha série Arquivo do Rock, que está disponível lá no Fato Notícias e que eu estou linkando nesse momento aqui para vocês darem uma corrida lá depois que vocês assistiram o filme, mesmo antes, para vocês ficarem por dentro. E se não é inscrito por lá, se inscreve também para dar uma força pra gente. Bom, resumindo, Bohemian Rhapsody é um filme que vale como um entretenimento. Não funciona de ponta a ponta para os fãs, mas vamos dizer, eu lamento dizer isso, mas que é um aperitivo saudável para você degustar ele, para você matar um pouco da saudade do Queen, principalmente quando você vê as levadas, mas que enquanto história ele peca e peca muito. Não vá por essa direção se você vai começar a curtir Queen, se você vai começar a gostar de Queen e se você quiser saber a história direito da banda, tem a dica aí que eu deixei ainda há pouco para vocês. Não é essa. E estou sendo muito chato porque quem já me conhece aqui do canal sabe que eu sou um cara que eu gosto de história. Pode não ter produção nenhuma, o filme pode ser um filme até trash, mas se tiver uma boa história ele me ganha. Agora, juntou as duas coisas. Eu conheço a história da banda e vejo também que a história do filme ela peca nessa questão e vai numa direção totalmente contrária do que é a realidade. E para um filme que se propõe a ser autobiográfico, na minha opinião, falha demais. E aí fica ao seu critério de, depois de assistir Bohemian Rhapsody, voltar aqui e colocar nos comentários, combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!